Fala galera, como é que vocês estão? Estou aqui para poder deixar algumas informações sobre a B3, tá? Essa empresa que é do segmento de Bolsa de Valores, mercado financeiro. Tem alguns dados que foram publicados no site da Economática, eu queria mostrar isso aí para vocês. Falando também um pouquinho sobre a empresa, um pouquinho da questão das vantagens competitivas que essa empresa tem em relação às outras. Beleza, pessoal? Então vamos lá, assistam, bons investimentos e tudo de bom aí. Abraço! Vamos nessa então. Peguei essa matéria, né, que foi postada lá no site da Economática, onde dizia o seguinte: volume financeiro negociado na bolsa B3 no ano de 2020 até junho é equivalente a 84,6% do ano de 2019. O volume médio diário anual em 2020 é recorde histórico. E a Bolsa B3 seria a sétima ação mais negociada nos Estados Unidos. Essa matéria ela saiu em 2 de julho no site da Economática. E é bem interessante, então eu vou mostrar para vocês alguns critérios aqui que eles usaram para obter essas informações. Então aí, vocês estão vendo aqui um gráfico que ele explica o volume financeiro movimentado na bolsa. Então os dados aí estão em bilhões de reais e bilhões de dólares. Lá ao longo dos anos, desde 1994, né, a bolsa teve suas evoluções, né? Seu aumento, seu volume financeiro movimentado, ela foi crescente ao longo do tempo. E de mais ou menos 2015 para cá, a gente começou a observar o quê? Um maior crescimento, né, do volume financeiro em função de vários fatores. O primeiro deles, a questão do número de CPFs que entraram mais na bolsa, todos puxados principalmente pela diminuição da taxa Selic, né? A taxa Selic ela vem caindo ao longo dos anos aí, então hoje ela está com uma mínima histórica de 2,25%. Então é normal que realmente a população comece a migrar, né, da renda fixa, né, para a renda variável. Começou a observar um maior aumento do movimento aí para a bolsa. Claro, também tivemos essa contribuição maior aí dos 2 últimos anos de uma melhor educação financeira. Muito mais sites, muito mais blogs, muito mais páginas estão divulgando mais a questão da bolsa, como a gente pode realmente investir também em bolsa de valores. Então tudo isso está sendo um fator aí, um divisor de águas aí, principalmente nos 2 últimos anos. O que é interessante a gente verificar é relacionado aqui à questão do primeiro semestre de 2020. Primeiro semestre de 2020, o volume financeiro movimentado na bolsa já é superior do que todo o ano de 2018. Então ele tem um total de volume financeiro aí movimentado em torno de 3,1 trilhões de reais movimentados. Quando a gente verifica, por exemplo, aqui o gráfico aqui embaixo, que é relacionado ao índice em dólar, a gente também vê realmente um maior aumento. Porém, esse valor aqui de 655 bilhões de dólares, ele só é maior relativo ao ano de 2017. Ao ano de 2018, esse valor ainda não foi alcançado, só no primeiro semestre. Entretanto, tá, essa diferença aqui, ela é basicamente em função do câmbio. A gente sabe que desde a pandemia o dólar ele vem aumentando aí consideravelmente, teve uma grande valorização. Então, em função do câmbio, os nossos primeiros 6 meses de 2020 ainda não superaram aí o ano de 2018 em dólar em relação a esse período. Beleza, pessoal? Não está aqui, são os dados aí que foram publicados aí no site da Economática. Bom, para facilitar um pouquinho aí a questão de visualização, foi feito um outro gráfico onde você consegue normalizar o período com o volume financeiro médio diário agora. E o que se observa é o seguinte, ó, só em 2020 o volume financeiro médio diário já é 170,6% superior do que o volume financeiro médio diário do ano passado. Está aí com um total aí de 25 bilhões movimentados financeiramente diariamente aí na nossa bolsa. Então isso a gente já tem uma condição já bem expressiva aí, justamente aí impactado pelo número de pessoas que estão entrando na bolsa, pelo número de movimentos que estão acontecendo justamente nessa época aí de pandemia. Bom, alguns dados também foram passados para a gente. Um dado importante são sobre os segmentos da Bovespa, da B3. Tá? E aí o que acontece? Ó, os segmentos que tiveram maior volume financeiro foram os segmentos de bancos, a parte de exploração, refino e distribuição, a parte de eletrodoméstico, basicamente aí o mercado de varejo, minerais metálicos, energia elétrica, transportes aéreos, seguradoras. Então todos esses segmentos, né, tiveram aí pelo menos um movimento acima de 1 bilhão em média por dia, o que é bastante importante aí, porque basicamente esses segmentos são que mais puxam o nosso mercado,
Geralmente são segmentos mais procurados aí entre os acionistas. Vamos dizer que nós considerarmos, por exemplo, a Bolsa Brasileira como sendo uma única empresa, o que a gente verifica é o seguinte, que a B3 ela estaria na 7ª posição com uma ação mais negociada por volume médio diário. Só isso em junho desse ano. Então a Bolsa B3 ela estaria ali em 7ª posição. Então ela só estaria atrás do Facebook em volume médio diário, a empresa Amazon, a Tesla, a Boeing e a Apple. Então, vocês conseguem perceber aí como o mercado vem crescendo, como a gente realmente ganhando posição aí em relação aos mercados mundiais. Vamos falar um pouquinho sobre a B3. Ela é o que? É a bolsa, é a Brasil Bolsa Balcão, tá? É uma empresa de infraestrutura de mercado financeiro e representa o que? A Bolsa de Valores oficial do Brasil, que é a antiga Bovespa. Ela é sediada na cidade de São Paulo, sendo uma entidade autorreguladora, que opera sob condições supervisões da Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. Ela já chegou há alguns anos aí a ficar posicionada entre as 8 maiores bolsas do mercado de capitais do mundo. E a nossa bolsa ela também tem ativos próprios negociados nela também. Os seus ativos ela tem um ticket chamado B3SA3. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, é simplesmente para vocês entenderem um pouco aí da B3, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho das vantagens competitivas da B3, da empresa B3. Entendendo só um detalhe, que são vantagens competitivas. Elas foram mencionadas principalmente pelo grande investidor americano, Warren Buffett. Ele dizia o seguinte, ó, que nós temos 4 pilares que dariam a uma empresa uma certa vantagem competitiva, né? O primeiro pilar seria o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, uma empresa que tivesse um retorno sobre o patrimônio líquido elevado, ela teria uma certa vantagem competitiva. Então esse indicador, ele refere-se sobre a rentabilidade da empresa, sobre o patrimônio líquido ou sobre o capital investido. Então geralmente valores aí acima de 15%, 20% já são bons indicadores de rentabilidade. Então o ROI, na verdade, ele vai medir o quê? A capacidade de uma empresa de agregar valor a partir dos seus recursos. A segunda vantagem competitiva seria a questão das margens, margens elevadas. O que seriam as margens? Pode ser as margens brutas, as margens líquidas, as margens operacionais, que é a EBITDA. Então, geralmente, as características de uma empresa que possui altas margens, elas são aquelas que operam basicamente como um monopólio ou que possuem uma marca representativa. Essas empresas, elas possuem o que? A liberdade de praticar preços acima da média ou ter custos baixos. É o caso da B3. A B3 é um monopólio, então ela consegue aí praticar os preços dela de negociação acima da média do mercado, porque só tem ela realmente dentro da própria bolsa. Ela ainda não tem concorrência. Outro tópico seria a questão dos lucros recorrentes, tá? Os lucros recorrentes, tá? Então, na verdade, o que seriam lucros recorrentes? São os lucros consistentes ao longo dos anos, ano após ano, pelo menos aí 10 anos. Se a empresa tiver esses lucros recorrentes por um período de 10 anos, ela pode ser considerada uma empresa com vantagens competitivas. E por último, pessoal, nós temos as chamadas vantagens de escalabilidade. Então, na verdade, o que seria essa vantagem de escalabilidade? A empresa ela consegue aumentar o seu volume de produção e de venda sem aumentar os investimentos e o custo fixo na mesma proporção. Então, isso seria uma vantagem de escalabilidade. Então, se uma empresa ela tiver pelo menos aí uma dessas características, ou mais de uma, de certa forma, ela começa a entrar ali nas chamadas empresas com certas vantagens competitivas, e isso dá um grande diferencial aí no mercado financeiro. Então, falando um pouquinho sobre a B3, ó, eu peguei aqui esses dados lá do site Fundamentei, tá? Quem quiser ver, aqui tem o endereço aqui embaixo, fundamentei.com.br. Então, é uma empresa que ela tem fundação em 2017, tem listagem na bolsa desde 2008, ou seja, tem 12 anos de IPO. Tem sede em São Paulo, escriturador Bradesco, o setor é a Bolsa de Valores, então é uma das maiores empresas de infraestrutura para o mercado financeiro do mundo. Ela está aí no segmento do chamado novo mercado. O que é o novo mercado? Ele exige das empresas os mais altos níveis de governança corporativa, com regras rígidas e maior qualidade e transparência de informações que serão depois oferecidas aos acionistas. Ela tem um tag along de 100%, né, característica aí do novo mercado das ações.
certo? E aqui são sócios majoritários aí dela. Verificando um pouquinho a questão da análise fundamentalista, a gente vê que é uma ação boa, tá? É uma ação que, se vocês forem ver aqui, ó, tem um patrimônio líquido crescente, tá? Juntamente com sua receita líquida também, ela vem crescendo ao longo dos anos, 2016, 2017, 2018, 2019, e já o terceiro trimestre, o primeiro trimestre de 2020 já. Então ele tem receita líquida crescente, tem um lucro operacional também crescente, que é o EBITDA. O lucro líquido também, ele vem crescendo ao longo dos anos. Uma ótima margem líquida, tá? Bem característica de uma empresa do tipo dela, né? Como um monopólio, acima de 40%, uma média é acima de 40%. Um ROI aí dentro do aceito, né? Um ROI geralmente acima de 15% seria o ideal, mas ela vem entregando nos últimos 2 anos um ROI bastante elevado. É uma empresa que tem caixa, se mantém esse caixa ao longo do tempo também. Se você for ver aqui a dívida, é uma dívida controlada, uma dívida que não está aumentando, ela tem sempre ali numa média de valores aí em torno aí de 5 bilhões de reais. Em relação à questão do fluxo de caixa também, você tem aqui o fluxo de caixa operacional, o CAPEX, que é o fluxo de caixa de investimento, e o fluxo de caixa financeiro. E aqui, por final, o fluxo de caixa livre. Na verdade, o fluxo de caixa livre é o quê? É o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. Tá? Então, tudo que sobra aqui da parte livre, do fluxo de caixa livre, ele pode ir ou para a parte de proventos, proventos para os acionistas, ou pode entrar lá no caixa ou pagar alguma dívida da empresa. Então, de certa forma, a empresa está mantendo o seu caixa, está pagando proventos aos seus acionistas ao longo do tempo. O valor aqui, inclusive, do payout dele, do payout da empresa está aumentando. O payout, para quem não sabe, é o que? A porcentagem do lucro distribuído na forma de dividendos. Então, ela vem aumentando o seu payout. Então é uma empresa bem redondinha, tem uma análise muito boa, né? Uma empresa que, de certa forma, ela tem uma certa vantagem competitiva aí em relação a outras. E aqui a gente analisando um pouquinho aí a questão da variação da sua cota, desde o seu IPO, ela entrou lá em 22 de agosto de 2008, né? Ela entrou com um valor de R$ 11,48, R$11,48. Ou seja, de lá para cá, tem um tempo aí de 11 anos e 11 meses. Hoje ela está valendo em torno aí de R$ 59,95. Ou seja, ela teve uma valorização aí em torno de 522%. Então aí, ó, caso você fizesse um único aporte de R$ 2.000 em 22 de agosto de 2008, em 10 de julho de 2020, você teria aí total de R$ 10.444, mais R$ 1.282 de dividendos que foram pagos ao longo desse período aí. Tá? No total você teria aí R$ 11.726. Claro que se você pegasse esses dividendos aqui e fosse aportando ao longo do tempo na empresa, consideravelmente esse valor seria muito maior. Quem sabe alcançando aí até R$ 15.000 aí, tá? Então, a empresa realmente que ela tem ganhado bastante mercado, ela tem se desenvolvido aí ao longo dos últimos 4 anos. Então tá aí, ó, uma análise bem legal falando sobre a B3. Se vocês gostaram desses comentários, dá um like. Se quiserem que a gente fale mais coisas sobre algumas empresas da Bolsa de Valores, é só comentar, certo? Façam seus comentários. Beleza, pessoal? Então vamos lá, bons investimentos, tá? E aguardo vocês sempre aqui no canal, beleza? Um abraço, pessoal, tudo de bom.